pensamentos são assim. É melhor nós dizer, se Deus permitir para nós, se o Senhor me abençoar, se assim for a vontade do Senhor, eu serei abençoado. Com certeza. Aleluia, glória a Deus. E tem muito eu no nosso meio. Essa palavra eu, irmãos, ela é como um veneno na vida do crente. É uma palavra como se fosse a palavra orgulho, é uma palavra perigosa, ela não pode existir. Infelizmente existe muito até. Nós precisamos, irmãos, deixar que o Espírito Santo navega na nossa vida, irmãos, no nosso caminhar, no nosso pensamento, no nosso louvor, nas palavras, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos projetando, naquilo que nós estamos pensando em fazer na obra de Deus, na nossa vida, aleluia, naquilo que nós estamos pensando, Jesus, a partir de agora, até então eu fiz para mim, agora, Senhor, eu quero fazer para o Senhor, aleluia. Sabe o que Jesus, eu imagino que ele, se nós disséssemos aqui agora, irmãos, eu imagino que Jesus ia dizer assim, acordou, filho? Até que enfim você acordou. Irmãos, nós já sabemos desde quando aceitamos Jesus como Salvador. Se nós pararmos e disponibilizar e dizer, Jesus, eu vou fazer, Senhor, para o Senhor agora a tua vontade. Eis-me aqui, direciona-me, eu farei o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Irmãos, é assim que nós somos abençoados. É aí que Deus vai abrir as portas, meus irmãos. É aí que não precisa mais você ficar preocupado, imaginando como será que eu vou resolver a minha causa? Como será que eu vou resolver tudo isso que está vindo aí? Como será que eu vou ser abençoado? Como será que vai dar certo? Porque não deu certo, como que vai ser? Irmãos, é aí que Deus vai trabalhar por ti. É aí que o Senhor vai dizer para você, esta causa não é tua, mas é minha. Descansa teu coração, aleluia. Mas enquanto nós ficar achando, irmãos, que nós podemos resolver tudo, que nós podemos fazer da maneira que nós queremos fazer, o Senhor até deixa nós fazer. Muitas das vezes Deus não barra, irmãos. Ele até deixa nós fazer assim. Mas com certeza, irmãos, aquela vitória vai demorar muito mais, ou talvez nem acontecer. A realidade é esta na vida. Irmãos, quando eu digo isso para vocês, eu digo com experiência minha, não porque eu vi acontecer na vida de alguém aqui na igreja, eu vi acontecer na minha vida, irmãos. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Eu sei que é bem assim, que é como a palavra está dizendo e não é diferente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus confirma, irmãos, cada dia Deus confirma. Irmãos, eu pensava que eu não podia parar de trabalhar. Eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que trabalhar, imagina. Eu não podia parar. Eu fazia a conta do dinheiro que eu ganhava, supria ali o que eu dava conta, mas supria até bem. E eu pensava, não posso parar. Eu preciso ajudar o Vaguinho, não posso parar de trabalhar. Um dia uma irmã chegou na minha casa e disse para minha irmã, Deus disse para a irmã, a partir de hoje, encerrou o trabalho da irmã. A irmã não vai mais trabalhar, não vai mais fazer nenhuma peça de roupa. E eu vendia muita coisa e eu costurava, irmãos. E eu costurava muito. E eu dizia para ela, e eu pensava, mas não é verdade. Não é verdade. Como? Não existe. Impossível. Impossível isso na minha vida.
Não fiz mais nenhuma peça de roupa, irmãos. Tentei, mas não fiz mais. Não vendi mais nada. Não fiz mais nada. Irmãos, e comecei a fazer a obra de Deus. Já tinha um começo da obra de Deus na minha casa. Daí, a continuidade da nossa vida foi bênção, foi bênção, foi bênção, foi bênção. Irmãos, e eu quero contar uma coisa para vocês. Eu fazia a obra de Deus na minha casa. Muito tempo. Quase 20 anos ou mais de 20 anos. Nunca pedi oferta na minha casa. Nunca pedi oferta. Nem um culto, irmãos, tinha oferta. Eu pedi oferta. Nunca fui aquela pessoa que alguém chegasse e dissesse: irmã Terezinha, vou deixar 50 reais, vou deixar 10 reais, vou deixar 20 reais de oferta para a irmã. Valor algum, nada. Irmãos, nunca. Eu chegava na casa da irmã, ela dizia: irmã, ganhei um carro. Ganhei um carro, Jesus me deu um carro. Maravilha. Irmã, Jesus me deu um valor de dinheiro e eu fiz uma compra assim, muito grande. Irmã, eu vou casar minha filha, ganhei tudo, não faltou nada. Uma festa linda que vai acontecer. Então eu via muitos testemunhos assim, irmãos, não duvido, vejo, os irmãos ganham mesmo. Só que assim nunca foi na minha vida. Mas um dia eu vi Jesus falando comigo também. Filha, tudo que você precisa para viver bem com teus filhos, eu vou te dar. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Vale a pena você manter a sua comunhão com Deus. Vale a pena você manter a sua vida cristã com sinceridade. Vale a pena você agarrar com fé. Não perder a fé de que Jesus te ama e você é vencedor. Vale a pena, irmão, você entrar na palavra de Deus sem reserva. E ter o conhecimento que talvez você nunca teve. E buscar no Senhor a sabedoria que vem do céu, irmão. Aqui na terra é muito fácil você adquirir, mas aqui vem de Deus, não é fácil. Mas Jesus dá. Ele tem para nós. Vamos, irmãos, fazer um propósito com o Senhor. Jesus, a partir de hoje serei realmente teu servo. A partir de hoje serei tua serva. Mas será mesmo, irmãos. Não vamos dizer que somos e não somos. Eu tenho vontade, mas não levanto. Eu preciso, mas não vou. Eu quero, mas não consigo. Eu tento, mas não acontece. Isso não é para nós, irmãos. Não é. É de Deus. É positivo. É alegria. É levantar. É ter coragem, romper as barreiras, ter fé, amor na obra, obediência a Deus, vida de oração, vida de leitura da Bíblia, comunhão com Deus. Irmãos, nós não podemos perder esta comunhão por nada. Isto é algo precioso, precioso até demais para nós, irmãos. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Chorar na presença de Deus, irmãos. Não se envergonhar de levantar a sua mão e glorificar o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, é verdade quando os irmãos dizem aqui, irmãos, se você não dá glória, você não se alegra, pois é verdade. Se você não teve essa experiência, começa a buscar essa experiência, você vai ver que é verdade. Sem a comunhão, irmãos, nós não vamos ver o Senhor. Olha que perigo temos passado. Muitas pessoas, irmãos, estão sem comunhão com o Senhor. Isso não pode acontecer na vida nossa, não pode. Nós precisamos ter vida de comunhão, vida com Jesus. Nós precisamos viver
conforme Deus tem nos ensinado. Pelo menos vamos esforçar e vamos pedir ao Senhor nos ajuda. Porque nós precisamos, irmãos, ir morar com Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos cada instante dEle. E nós precisamos ir morar com Ele. Mas eu creio que Ele é misericordioso e santo. E Ele vai nos ajudar e nos abençoar. Que assim será a nossa vida quando nós partir daqui, encontrar com Ele. E então seremos vencedores, verdadeiros vencedores, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, agradeço, irmãos, cada um de vocês que está aqui, os irmãos que estão visitando-nos aqui, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Que Deus venha nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, versículo 32. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus por essa noite. Todos encontraram aí sua Bíblia? Amém? E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Estamos aqui diante da tua presença. Continue falando aqui em nossos corações, cada um dos teus filhos. Que a mão do Senhor esteja sobre este lugar, cada dia, nos abençoando, nos orientando. Que tudo seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, continue com a tua Bíblia aberta, né? Irmãos, a Bíblia diz, aqui nesse texto, né, na Bíblia Sagrada, diz que havia 40 anos que o povo de Deus, a nação de Israel, estava em paz, sossegado, né? Sem guerra, sem conflitos, sem perseguições, sem, né, batalhas. Deus tinha trazido um tempo de paz. Tem umas situações que muitas vezes é peculiar do povo de Deus. Muitas vezes tem umas situações que a gente vai analisar na palavra de Deus, na Bíblia, né, nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida daqueles que servem a Deus, que a gente fica assim, a gente fica procurando o entendimento e surgem algumas interrogações nas nossas vidas. Irmãos, havia paz, sossego, tranquilidade. Deus já tinha livrado o povo, né, a nação de Israel, dos inimigos anteriores. 40 anos de tranquilidade, de bênçãos, de paz na terra. Aí o povo, no versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Começou a ir por caminhos errados. Começou a fazer aquilo que desagradou o Deus Todo-Poderoso. Começou a praticar coisas que não condiz com a palavra de Deus. Talvez Deus permite situações nas nossas vidas, tempestades, lutas, né? Situações adversas nas nossas vidas, depois vem um tempo de paz. A gente recebe a vitória, a gente recebe a bênção. Quando a gente percebe, a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus. A gente está errando. E aí muitas vezes é aquelas pregações que a gente ouve, né? Sempre, né? Quer vitória, vem chorando, geme, chora, né? Quer vitória, luta. Quer vitória, sacrifício, né? Quer vitória, paga preço. Quer vitória, né? Então, irmãos, mas e aí? Será que estamos fazendo aquilo que agrada o coração, né? A Bíblia diz que Deus contempla
Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele contempla os bons e os maus. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece as nossas atitudes. Ele conhece o nosso andar diário. Ele sabe o que passa no coração de cada um dos irmãos que aqui encontra nesta noite. Ele sabe da sua necessidade, das suas lutas. E Ele sabe o que temos feito no nosso dia a dia. E aí os filhos de Israel começou a fazer coisas que desagradou a Deus. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os medianitas e amalequitas, e também os do Oriente contra eles subia, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, e vinha como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Israel começou, esconder em covas, nos montes, cavernas, fortificações. Israel semeava, lançava semente, a hora que chegava o momento dele usufruir da colheita, vinham os midianitas e devorava a nação de Israel. Na hora dele ser beneficiado pelo resultado do trabalho, a hora de ter o lucro, ter o resultado daquilo que foi semeado, vinham os inimigos e saqueavam. Porque subia como gafanhotos, a Bíblia diz. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha a consequência, irmãos. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí Deus levanta os medianitas, para trazer a correção na vida daquele povo. Olha a luta, a batalha. Semeava, lançava as lavouras, os gados, os bois. A hora de ter o benefício, vêm os inimigos, Por isso que muitas vezes a gente não entende. Meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, tenho lutado, tenho feito tanto, tanta correria no meu dia a dia, mas as coisas não vai. As coisas não têm parece que a hora de eu alcançar o resultado que eu espero, acontece algo e isso sai pelos meus dedos. Eu não vejo o resultado. Eu não vejo as coisas prosperarem. Eu não vejo algo, substancial acontecer na minha vida. Isso pode ser na vida financeira, ministerial, familiar, todas as áreas das nossas vidas. Irmão, por isso que nós temos que analisarmos, nós temos que avaliar. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: examina, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que fazer uma análise das nossas vidas, diariamente, do que estamos praticando. Se estamos, a pastora Terezinha falou aqui no início, uma vida de gratidão, uma vida de fidelidade, ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, que verdadeiramente, irmãos, Deus é misericordioso. Apesar de tantas falhas, de tanta ingratidão a Ele, pelos benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, Deus tem tido misericórdia de nós, ainda tem nos abençoado. Mas Deus, irmãos, tem um limite, Deus escolheu essa nação, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai do meio da tua terra, que eu vou formar um povo, vou formar uma nação. O propósito de Deus era para formar um povo que viesse exclusivamente o adorar e reconhecer Ele como Deus, como o Senhor da vida deles. E Deus nos chamou para fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. É o povo escolhido, para fazer parte da igreja, do povo de Deus aqui nessa terra, para fazer a diferença, para fazer algo especial. É um povo zeloso, um povo de boas obras, que vem verdadeiramente agradar aos olhos do Senhor. Mas aí a nação de Israel, tudo sossegado, tudo tranquilo, as coisas indo bem,
semeava, vinha a colheita, né? Bonança na colheita, tudo dando certo. De repente começou a fazer coisas que desagradou o coração de Deus, né? Os olhos do Senhor. Aí o Deus levanta os midianitas, né? Os amalequitas. Aí o povo semeia, o povo planta, o povo trabalha. Na hora de colher, na hora de ser beneficiado pelo resultado do seu trabalho, na hora de ver o resultado dos seus esforços, vêm os inimigos e leva tudo. E aí, diante dessa situação, a Bíblia diz que o povo de Israel se empobreceu. O povo de Israel veio a, situações adversas. Cadê o resultado? Cadê o resultado do meu trabalho? E aí eles começaram a clamar ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e o expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí Deus começa a lembrar o povo, né? Lembra que eu tirei vocês do Egito? Tirei vocês da servidão do Egito? Tirei vocês da opressão de Faraó, fiz uma promessa que daria uma terra e entreguei a terra na mão de vocês, mas vocês não fizeram aquilo que deveria ser feito. Eu sou o Senhor, Deus, não temais aos deuses, não temais os adversários, os inimigos, mas não deste ouvido à minha voz. E muitas vezes acontece isso conosco, irmãos. Quando a gente entra numa situação adversa, quando a prova chega, né? Quando Deus trabalha em alguma área das nossas vidas, a gente começa a buscar ao Senhor. E Deus é misericordioso, que Ele sempre vai nos responder. Interessante que quando a nação de Israel estava no Egito, aproximadamente 430 anos ali, o Faraó começou a oprimir. Levantou um faraó que não conhecia, o povo começou a clamar a Deus. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou tirar o meu povo do registro. Tenham visto a aflição, tenham visto o clamor do meu povo. Por isso a importância de buscarmos ao Senhor. Não podemos entregar a situação. Estou empobrecendo. Tudo que eu planto não tem um resultado. Tudo que eu faço não vai. Tudo que eu semeio, eu não vejo a colheita, né? As coisas não acontecem na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa. Não podemos jamais entregar a situação. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir os planos de Deus. O projeto de Deus para a nação de Israel era fazer um povo, né? Como diz o Senhor. Não temais os deuses estranhos, mas eu sou o Senhor de vocês. Eu posso, eu venho para prover aquilo que vocês precisam. Eu vim para dar segurança, para dar proteção, para prosperar, para abençoar vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Então, irmãos, nós temos que entender que quando a gente sai da direção de Deus, quando fazemos algo que contraria o coração de Deus, fora dos princípios da sua palavra, Deus muitas vezes cria situações para mostrar para nós. Fala: olha, eu tirei vocês deste mundo. Você agora faz parte da igreja do Senhor. Não fica olhando para as coisas deste mundo. Não fica olhando para as coisas passadas, né? Como Deus disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, esforça-te. Você agora está com a missão de fazer este povo herdar a terra. Então, Josué, olha para frente, não fica olhando para Moisés, que Moisés passou, agora a missão é sua. Olha para as promessas que eu tenho na vida deste povo. Esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, nós precisamos cada dia
né, ter este ânimo, buscar do Senhor forças para lutar, porque Deus é que vai dar a vitória a nós. É Deus que vai dar o livramento dos nossos inimigos. É Deus que vai prosperar a semente do nosso trabalho, aquilo que temos lutado, os nossos objetivos. Muitas vezes a gente quer conseguir com a nossa própria força. Nós quer conseguir pensando que a nossa capacidade, né, a nossa inteligência, é aquele, né, eu posso, eu faço, do meu jeito, é na minha hora, e Deus não trabalha assim. Então Deus tem o seu momento de agir. Deus quer que nós possamos colocar diante dele que nós somos dependentes dele. Nós temos uma dependência diária do Senhor Jesus. E é ele nas nossas vidas que vai fazer a diferença. E para isso, irmão, nós precisamos agradar o coração do Deus Todo-Poderoso. Então Deus quer isso de nós. Não podemos entregarmos a derrota. Não podemos entregar, já errei, desanimei, estou desanimado de ir para a igreja, esse negócio de ir para a igreja não vai estar dando resultado na minha vida, né? Estou numa situação difícil, abandonei a igreja. Interessante que quando Josafá recebeu a notícia que vinham os inimigos contra ele, o que ele fez? Chamou o povo, falou, vamos buscar o Senhor, vamos colocar diante de Deus essa situação. Nós não podemos contra esse povo, nós somos fragilizados diante dele. Quem somos nós? Quem vem como gafanhotos diante de nós? Mas ele falou, mas Deus pode nos responder. A misericórdia dele é grande sobre nós. Então, irmãos, por maior que seja a adversidade, por maior que seja a notícia que chegar nos nossos ouvidos, né? Por maior que sejam as circunstâncias, nós temos que buscar a resposta em Deus, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle das nossas vidas, Ele tem o controle das nossas finanças, Ele tem o controle da nossa família, Ele tem controle de tudo que se passa nos céus e na terra, Ele tem o controle nas suas mãos. E se tivermos uma posição de clamarmos, Ele vai nos responder. Como Ele enviou esse profeta. Ele enviou esse profeta aos filhos de Israel e disse, assim diz o Senhor, olha, eu tirei vocês do Egito. Eu fiz uma promessa que daria uma terra e entreguei nas suas mãos. Eu fiz uma promessa que ia proteger e guardar vocês, eu cumpri essa promessa. Deus nos tirou deste mundo, irmãos. Quem eram nós, né? Quando não tinha Jesus. Um homem sem Deus é um homem sem perspectiva. Um homem sem Deus é um homem sem direção. Um homem sem Deus, foi dito aqui hoje, né? Como uma folha, né? O Rony no início, né? Como uma folha seca, não tem direção, vai para onde o vento bate, né? Faz aquilo que acha que está certo, né? Tema com a sua situação. Eu nasci assim, as minhas convicções é assim. Não, irmãos, agora é Deus as nossas vidas. É os padrões da palavra de Deus. É enquadrar na palavra de Deus as nossas vidas. É nos entregar cada dia mais a Ele e falar assim, eu trabalho em mim, para que eu possa servir ao Senhor, que eu possa moldar aquilo que eu preciso. É a história do vaso, né? Deus leva Jeremias à casa do oleiro e fala ali, Jeremias, ó, como Deus faz, né? Como Deus trabalha no vaso. E assim Deus trabalha em nós. Toda vez a gente acha que o vaso está tudo beleza, né? Tudo tranquilo. Mas de repente tem um trincado lá, né? Pequenininho. Aí coloca o azeite, né? Aos poucos o azeite vai embora. Então Deus sabe como trabalhar, irmãos. E aí então o anjo do Senhor, né? Deus disse isso ao povo de Israel e enviou um anjo, né? Debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Lagar não era lugar de malhar trigo, né? Lugar de amassar uvas, né? Se colocava. Então tinha uma situação que era abaixo do nível do solo. Então ele estava ali dentro daquele lugar para ficar escondido dos midianitas. Os midianitas não localizaram ele ali. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? É o que acontece muitas vezes conosco, né? Deus vai te dar vitória. Deus é na sua vida, né? Os que confiam no Senhor herdarão a terra.
Aí muitas vezes a gente pensa, mas se Deus é comigo, se eu sou um servo de Deus, por que acontece isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso, né? Se o Senhor é comigo, por que nessa luta? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Parece que as coisas não... É tudo que eu faço, não vejo o resultado. É uma crise interior, uma crise na minha, né, existenciais, que eu não consigo ver direção, perspectiva. Gideão falou, mas se o Senhor é conosco, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, ainda ressalta, né? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão estava, né? Se o Senhor é conosco, e a história que nossos pais nos contaram, nos tirou da servidão do Egito, e agora nos entrega dessa forma na mão dos midianitas. Mas Gideão não sabia, né? Sabia, talvez não viu, não percebeu no momento. Aquela situação que estava acontecendo com a nação de Israel, é porque o povo tinha feito algo que desagradou a Deus. E aí o Senhor fala, olha Gideão, eu tenho uma missão para você. Eu vou libertar esse povo. E você vai ser, eu escolhi você para estar à frente dessa batalha. Aí Gideão pega e fala, mas eu sou o menor. Eu sou o mais, né? E disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Olha o que Deus estava prometendo para Gideão. Olha Gideão, eu serei. Irmão, se Deus estiver nas nossas causas, se Deus estiver, né, no controle das nossas vidas, não tem inimigo que vai ficar de pé. Não tem situações adversas que não vai ser mudada. Lá em Gênesis 26, a Bíblia diz que Isaac, ele imaginou, ele colocou no seu pensamento, falou, eu vou descer para o Egito. Aqui em Gerar, aqui nessa terra está muito complicado, fome na terra, como houve na época do meu pai, Abraão, então eu vou embora para o Egito, vou sair daqui. Aqui eu não tenho sucesso, aqui eu não vou conseguir os meus objetivos. Aí Deus fala para Isaac, Isaac, não desce para o Egito, fique aqui nessa terra. É aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou te prosperar, é aqui que eu vou te engrandecer o teu nome. E a Bíblia diz que Isaac obedeceu a Deus, ficou naquela terra, e ele semeava uma e colhia 100. A multiplicação era de 99 na vida dele. Isaac prosperou tanto naquela terra, ao ponto dos filisteus, o rei daquela terra, o invejarem. Ele sobressaiu mais do que todos. Eles olhavam para Isaac e falavam, mas como pode na vida desse homem? Como que esse homem consegue, dessa forma extraordinária, né, na sua vida? Cavava os poços, iam os inimigos e entulhava os poços. Ele abria outro, ele, né, vinha os inimigos, entulhava, ele partia para outro, ele vencendo as batalhas diárias. Mas Deus prosperou de Isaac, a ponto do rei chamar Isaac e falar, Isaac, vem aqui, eu preciso fazer um pacto com você. Eu sei que você tornou um homem muito poderoso nessa terra, e eu não quero ter nenhum tipo de problema contigo. Eu não quero ter contenda, eu não quero ter nenhum tipo de desentendimento, eu quero ter uma aliança com você. Isaac, irmãos, foi abençoado por Deus. Ele obedeceu aquilo que Deus tinha determinado na sua vida. E aqui Gideão, né? Deus falou, eu serei contigo. Nós precisamos cada dia tirar tudo nas nossas vidas que impede o agir de Deus. Nós precisamos de Deus no nosso trabalho, nas nossas vidas, no nosso ministério, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos da presença de Deus, porque Deus vai nos abençoar. É a presença dEle conosco que vai fazer a diferença. É a bênção do Senhor sobre as nossas vidas que vai fazer a diferença, irmãos. E aí, Deus falou, separa aí o povo, né, que vai contigo, os homens que vão para a batalha. A Bíblia diz que levantou 32 mil homens. Aí Deus falou, não, Gideão,
Não é dessa forma. Não é com esses 32 que eu vou dar a vitória. Fala, diz, reúne, né, todos, e diz que aqueles que estiverem com medo, né, talvez está com medo da batalha, amigo receoso, fala para eles que eles podem voltar. Esses não precisam. Interessante que dessa primeira seleção, 22.000 voltaram. Ficou 10.000. Aí Gideão pensou que com os 10, né, Deus ia provar que ele ia alcançar a vitória. Aí falou, não, Gideão, ainda é muito. Gideão, você ainda não está entendendo, Gideão. Eu não posso conceder um exército, né, de homens grande assim para você ir na batalha e você ser vitorioso. E aí quando você voltar, você falar assim, eu consegui a vitória. Não é assim que eu trabalho. E muitas vezes é o que acontece conosco. Quando algo acontece nas nossas vidas, a tendência nossa é falar assim, eu consegui, né? Foi a minha capacidade, ao tanto que eu tive habilidade, né? Ao tanto que nós, né, irmãos, muitas vezes a gente esquece, foi a resposta de uma campanha que Deus deu na minha vida. É uma resposta de uma oração, foi uma resposta de algo, né? De Deus na minha vida. Foi um milagre de Deus que proporcionou isso na minha vida. Porque, irmãos, é Deus que faz nas nossas vidas. E nós precisamos reconhecer isso. O que seria de nós se não é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso do nosso lado? Se não é o favor de Deus em nossas vidas? É Deus que abre porta, Ele fecha também. É o Deus que prospera. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Então Ele pode fazer nas nossas vidas. E aí Deus fala para Gideão, não, Gideão, é muito. Diz o seguinte, leva esse povo ao rio, né? Aqueles que agacharem para beber água, agachar ali na beira do rio e tomar água, esse se separa. E aqueles que chegar na beira do rio, lamber ali a água igual um animal, igual um cachorro, né? Igual um cão, esse também separa. E a Bíblia diz que esses, né, que foi igual um cachorro, um cão, né? Foi 300 homens. 9.700 agacharam, né? Tomaram água. Aí Deus falou, agora esses 9.700, você dispensa eles. E aí, Gideão, é com esses 300 homens que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, em Gideão ainda teve medo, né? Interessante que quando ele tinha medo de ir ao arraial dos midianitas, e Deus falou assim, Gideão, você está com medo de ir ao arraial, né? Então vai você, sozinho, e leva seu companheiro. Quando ele chegou no arraial, próximo do arraial, ele encontrou um homem que estava revelando um sonho. E no sonho estava dizendo que Deus estaria derrotando os midianitas. Aí ele não teve dúvida. Deus é um Deus que confirma, irmãos, as nossas vidas. Deus, Ele confirma nos nossos corações. Deus é um Deus, Ele fala conosco. E Gideão, todos nós conhecemos a história. Com esses 300 homens, venceu aquele exército e libertou Israel das mãos dos midianitas. E aí voltou a paz, voltou o sossego na nação de Israel. Irmão, nós estamos aqui, né, numa caminhada. Nós só vamos encerrar a nossa jornada o dia que encontrar o Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos enfrentar batalhas. Enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos enfrentar adversidades. Vamos enfrentar momentos difíceis, né? O dia mau, ele chega nas nossas vidas. Mas nós precisamos cada dia mais falar, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É praticar e andar como um homem, uma mulher de Deus, que guarda essa palavra no seu coração. Porque se estivermos obedecendo essa palavra, irmãos, nós temos a mão de Deus sobre nós para nos abençoar. Nós seremos abençoados, né? Aquela canção do Nano Azevedo, né? Se obedeceres, né? Se guardares, a palavra de Deus, né? Deuteronômio 28, se obedeceres, se forem fiéis, é o que precisamos cada dia. As lutas, as dificuldades,
vai surgir. Mas se tivermos o Senhor conosco, nós vamos vencer. Mas se afastarmos do Senhor, se não, né, começar a andar por caminhos que não condiz com a palavra de Deus, como que Deus vai nos abençoar? Como que Deus vai fazer algo em nossas vidas se estamos num caminho totalmente adverso daquilo que Ele tem para nós? Então, se Deus quer algo de nós, se Deus tem um propósito, se somos conhecedores da palavra, se Deus te escolheu para fazer parte da igreja, irmão, nós temos que colocar em prática, porque Deus cria circunstâncias para trazer nós para o centro da vontade dEle. E talvez a gente pense, mas por quê, né? Como Gideão, né? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Se Deus é por mim, se eu sou um cristão, se eu sou um servo de Deus, por que isso? Irmão, tudo tem um propósito. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Nada acontece sem algo de Deus, né? O que Deus permitiu, algo que Deus está trabalhando, algo que Deus está movendo nas nossas vidas. E nós temos que buscar ao Senhor. Senhor, me ensina. Senhor, eu estou aqui passando por essa situação. Eu dependo de Ti. Talvez isso é consequência de decisões erradas minhas no passado, mas me ajuda. Com certeza Deus vai nos dar uma direção. Interessante que quando o povo começou a clamar, Deus enviou um profeta. Fez o povo reconhecer aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. E Deus levantou Gideão com esses 300 homens e deu a vitória novamente, né, à nação de Israel. Então Deus é misericordioso. Deus pode te perdoar aqui hoje. Peça perdão para Ele. Vamos colocar em pé, né? Nós vamos participar da ceia agora. É um momento, né, muito especial nas nossas vidas. A Santa Ceia, além de anunciar, né, algo tão importante, que é a morte e a ressurreição. Anunciar que Jesus um dia vai voltar para buscar o seu povo, né? É um momento também de dizer, Senhor, eu estou apto para o arrebatamento da igreja. Eu estou pronto para subir, né, no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Pede perdão ao Senhor, fala, Senhor, talvez eu andei por caminhos, né, fiz coisas que desagradou o coração, mas eu estou aqui arrependido, eu estou aqui com o coração aberto, e eu quero a sua bênção na minha vida, eu quero a tua direção, é o Senhor que vai dirigir os meus passos, é o Senhor que vai dirigir a minha vida, é o Senhor que vai prosperar meus caminhos, em todas as áreas das nossas vidas, é Deus que vai fazer. Apresenta a Ele aí, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo reunido nessa noite, para essa noite de celebração, essa noite, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, uma noite de restauração, é uma noite de cura, é uma noite, Senhor, de vitória para a tua igreja, é mais uma santa ceia, é mais um culto celebrando ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos guarda, Senhor Jeová, cobre-nos com teu sangue, manifesta aqui o teu poder, manifesta aqui a tua graça, manifesta aqui, Senhor Jesus, a tua misericórdia sobre nós, perdoa nossas falhas, nos ensina, nos orienta, nos livra e nos guarda, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus.